E eu vou continuar a ler Romanos 8, 29 em diante. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você e eu somos filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Pretérito perfeito. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Não, mais alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Toma posse. Em todas essas coisas, porém, somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos e irmãs. Como eu disse aqui na abertura, o maior, aliás, o livro de Romanos é o livro que faz a diferença em termos de teologia. É o maior tratado teológico que existe nas cartas de Paulo, que fala da criação, que fala da queda, que fala da redenção, que fala da justificação, fala da glorificação e a consumação de todas as coisas. Se você quer saber mais um pouco e aprofundar mais no campo da teologia, Romanos é o livro. Muitos dos nossos irmãos avivalistas que mudaram, transformaram, nós somos frutos do livro de Romanos, quando Martinho Lutero ali começou a subir aquelas escadas para pagar uma penitência ali, e o Espírito Santo de Deus falando com ele, o justo vive por fé. Ele falou, não adianta fazer esse sacrifício aqui. Aí ele voltou para dentro do livro de Romanos, para ler o livro de Romanos, e aí sim, ele viu que ele estava caminhando ao contrário e batendo de frente daquilo que o próprio Senhor nos ensinou na sua palavra. Então isso daqui é maravilhoso. Ler Romanos faz toda a diferença, e não é difícil, por quê? Primeiro, porque quem vai te ajudar é o próprio Espírito Santo, que escreveu o livro através da vida de Paulo, do seu escriba ali, seja quem for que o ajudou ali. O certo é que você vai ter extrema facilidade para discernir todas as coisas aqui, porque o Espírito Santo de Deus, que nos faz ensinar e nos faz lembrar de todas as coisas que Jesus disse, vai trazer luz sobre esta carta que realmente faz toda a diferença. Mas eu preciso transitar aqui, e vou dar ênfase, logicamente, a dois temas, mas eu preciso transitar em alguns temas que estão descritos a partir de Romanos 8, 26. Por que ele fala assim, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Porque até o capítulo 7, o apóstolo Paulo vai nos trazer muita luz sobre a questão da queda, como é que funcionou a redenção, o propósito da vinda de Jesus. Ele vai trazendo muito sobre isso, justificação pela fé, o crescimento, o avanço, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele vai fechar o capítulo 8 com algumas coisas que são muito lindas. Eu quero transitar em pelo menos de 9 a 10, vamos ver se vai dar tempo, que vão dizer muito alto ao nosso coração sobre Romanos 8, 37. Às vezes nós lemos e profetizamos esse versículo, dizendo assim que nós somos mais do que vencedores. E de fato nós somos mais do que vencedores por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, que já venceu por nós na cruz do Calvário. E aí você vai entender, eu vou tentar chegar nessas 10 coisas que falam muito forte sobre porque eu e você somos mais que vencedores. E aí já começa ali no verso 26 do capítulo 8. Por quê? Nós somos mais que vencedores porque o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Então eu não sei como que você chegou aqui, como que você está aí na sua casa através da rede social. A garantia que eu te dou que você é mais do que vencedor é que o Espírito Santo te assiste nas suas fraquezas.
Porque no momento que você é fraco, de fato todos nós somos, aí é que nós somos fortes, porque nós nos colocamos na total dependência dele, do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu te garanto, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, porque o Espírito Santo assiste você nas suas fraquezas. E outra coisa, segundo ponto, vai anotando, vamos ver se a gente não perde o fio da meada. E outra coisa, e nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que maravilha! Nem eu, nem você, ninguém, por mais preparado que esteja, sabemos orar como convém. Quem de nós aqui não está enfrentando uma situação que não sabe como chegar e apresentá-la a Deus? Quem de nós não viveu uma situação, uma circunstância? Nós estamos vivendo isso, 2020, não sabemos nem como pedir a Deus, diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando. Mas sabe qual que é a garantia que a palavra de Deus dá? Que o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, qual que é a instrução que eu te passo? Quando você não souber como vai orar por aquela situação, pega ela, anota, e vai lá para o seu quarto secreto, para o seu quarto de guerra, e apresenta, falou: Senhor, eu não sei como orar aqui pelo meu filho, eu não sei como orar pelos meus negócios, pela minha vida financeira, eu não sei. Mas Espírito Santo, ora e intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que são esses gemidos inexprimíveis? É o meio de comunicação entre a Trindade. É maravilhoso, maravilhoso. Então, quando você lê sobre isso, você vai ficar impressionado. Não há nada audível. São gemidos inexprimíveis, são formas diferentes de comunicação entre a Trindade, porque eles são um. A Trindade, a unidade da Trindade. Então, quando você está ali sem saber o que orar, como pedir, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis está chegando no ouvido do papai e fala: papai, olha lá o nosso filho, olha lá ela, de joelho no chão. Ela não sabe nem o que ela vai falar com a gente, mas ela está lá, e o Senhor sabe da necessidade. Quem crê que você é mais que vencedor e vencedora, porque o Espírito Santo intercede por você? Isso é maravilhoso. Quer mais? Tem muito mais. E aquele que sonda o coração sabe qual que é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Por isso é que dá certo. Porque eu e você, quando nós não sabemos orar, nós entregamos na mão do Espírito Santo, o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com os gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe o que é o melhor. Por isso, descansa, relaxa, entrega, confia nele, exclusivamente nele, e pronto, acabou. Você pode estar sendo solapado por várias situações, por várias incertezas, mensagens, notícias. Para na presença de Deus e fala: Espírito Santo, eu sei que o Senhor conhece a mente de Deus, o Senhor sabe da minha mente, o Senhor sabe tudo de mim. Intercede por mim. E eu te garanto que Ele vai fazer. Aí o verso 28 que nós cantamos. Outra coisa muito importante. Nós somos mais que vencedores porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos primeiro para a primeira metade, para a parte A do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Por quê? Porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então não importa o que você está vivendo, não importa o que você está vivendo, você que está conosco na rede social. Importa que todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito de reafirmar isso, já disse em outro momento na terça-feira aqui, mas eu gosto de reafirmar, há uma diferença enorme entre processo e propósito. Talvez você não esteja entendendo o momento da sua vida, porque você está passando pelo processo. E o processo não necessariamente, ele é saudável, ele é de alegria, ele traz motivação, ele traz bom ânimo. Não, a maioria dos processos que nós passamos na vida trazem consigo dores, trazem consigo desânimo, dificuldades. Esse é o processo. Mas a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para alcançar o propósito, há um processo de caminhada. Para alcançar a terra prometida, havia um deserto. Para alcançar a Canaã, havia um rio Jordão. Para alcançar a limpeza que o rei Naamã, o general Naamã conseguiu, ele tinha que dar 7 mergulhos no rio Jordão. Então há um processo, entenda isso. Quando você entende que você está no processo, devíamos colocar na nossa camisa aqui: desculpem os transtornos. Eu estou com obra lá em casa.
Aí o pastor Lorival começou com obra na casa dele, eu já acompanhei, falei assim, vou nessa missão, porque a gente ora junto um pelo outro mesmo. É difícil, é poeira o dia inteiro, mas desculpem os transtornos, estamos em obra. Esse é o processo que nós estamos vivendo, de santificação, de crescimento, de avanço no reino de Deus, até que um dia nós vamos chegar na total condição que Deus nos quer, e nós estaremos no outro plano, no outro patamar, que já dizia o profeta Bruno Henrique, né, no outro patamar. É desse jeito que funciona, estamos no processo. Outra coisa muito... você é mais do que vencedor, porque você conhece, sabe que tem um propósito, e você está no processo. Agora, porquanto, esse daqui o Alex vai gostar, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Jesus Cristo, o Espírito Santo já está falando conosco aqui toda a nossa senda, toda a nossa jornada, antes da fundação do mundo. Olha, o Senhor amou você e eu antes de nós amarmos Ele. O Senhor, o próprio Deus, te escolheu antes da fundação do mundo. Lá no ventre da sua mãe você já estava determinado todos os dias. Salmo 139 é lindo, maravilhoso, tem que ser lido. Tem que ser lido. Você ainda era substância informe, um feto, dentro do ventre da sua mãe. O Senhor já tinha todos os dias da sua vida planejado. Isso é magnífico, é maravilhoso. Porque Ele te chamou, Ele te predestinou, Ele te elegeu, Ele te conheceu, Ele vai te glorificar. Por isso que eu te falei, no pretérito perfeito, ou seja, já está lá na frente. Ele já está dizendo, olha, eu estou fazendo um processo com você, mas o que eu tenho para você é glorificação. O que eu tenho para você é estar assentado comigo nas regiões celestiais, de forma até física mesmo, corpórea. Porque hoje, espiritualmente, nós já estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos estabelecendo o reino de Deus e a sua justiça aqui agora, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E isso nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí ele vira, depois de fazer todo esse tratado, até o capítulo 7, até o versículo 30 do capítulo 8, ele vai dizer assim, ó, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e eu somos mais que vencedores e vencedoras, porque Ele é por nós. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não tem medida isso. Ele é por nós. Saia desse domingo aqui com essa convicção. Você já teve uma ministração semana passada, Deus está confirmando algo no seu coração e vai consumar semana que vem. Ele é por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Isso é magnífico, afirma isso, irmãos. Está em dificuldade lá no seu trabalho, está em dificuldade nas suas relações interpessoais, está em dificuldade nas relações com o financeiro, com o dinheiro, sempre profetiza isso. Ele é por mim, e se Ele é por mim, ninguém será contra mim. Vai fazer uma visita para fazer uma venda, vai fazer uma visita para tentar fazer um contrato, vai caminhando no seu carro e vai falando, o Senhor é por mim, ninguém pode ser contra mim. Deus vai afastando, vai abrindo os caminhos, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, vai ordenando os seus anjos para conosco batalhar, para caminhar conosco. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você esquece de chamar Ele, papai, senta aqui comigo no carro, vão comigo porque o Senhor é por mim, e se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Isso é maravilhoso, irmão. Aí ele fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Olha por que você é vencedor, porque Deus não poupou sequer o próprio filho. Quem de nós aqui teríamos a capacidade de entregar o seu filho para uma pessoa que você ama? Pensa bem, ninguém de nós faria isso. E Deus fez isso por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus Cristo, que é o cerne do Evangelho, que é o cerne da palavra, morreu por nós, nós ainda éramos pecadores. Então aquele que não poupou, olha só que promessa de vencedor. Olha para o lado aí, olha para um vencedor que está aí do seu lado, olha para uma vencedora que está aí do seu lado aí. Olha aí, que maravilha.
Libera essa palavra aí, libera sobre a vida do Vitinho aí, Jéssica. Esse jovem, esse adolescente mais do que vencedor aí, libera sobre essa criança, mais do que vencedor. Por que nós somos mais do que vencedor? Porque se Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, se Ele não poupou seu próprio Filho, que dirá essa situação que você está vivendo? Entrega, confia, deleite-se no Senhor. Ele vai fazer o milagre, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Aí eu entro nos temas principais dessa manhã, que é fantástico. Aí já entramos num tribunal, é como se nós estivéssemos num tribunal. Nós somos os réus, ali no tribunal tem um promotor que vai promover a justiça, e tem o juiz e tem o nosso advogado. Aí ele fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quantos de nós somos vítimas de acusação todos os dias da nossa vida? Às vezes de pessoas que nós mais amamos dentro da nossa própria casa. Somos vítimas de acusação porque nós oramos. Você está orando demais, para que esse negócio todo de acordar de madrugada para orar? Para que esse negócio de fazer isso? Para que isso? Quantas acusações! E a Bíblia está dizendo para mim, sim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você e eu somos eleitos de Deus antes da fundação do mundo. E como eleitos de Deus, ninguém poderá intentar acusação. O maior exemplo bíblico de um homem que sofreu acusação foi Jó. Quando a gente remete à história de Jó, a gente olha lá um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e enquanto isso Satanás estava acusando ele diante de Deus. É claro que ele é um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, cheio do dinheiro, filhos saudáveis, uma mulher gente boa, 2.000 empregados, está tranquilo, Jó está tranquilo, nunca ele vai ir de encontro ao Senhor. Toca lá, toca na família, toca nas finanças. Você já imaginou? Não tem homem no campo físico que tenha experimentado uma situação mais difícil que Jó, não tem. Eu não estou falando de Jesus Cristo que morreu e carregou todos os pecados da humanidade. Eu estou falando de homem. Você já imaginou um homem, um pai de família, enterrar no mesmo dia 10 filhos? No mesmo dia. No mesmo dia. Toda a sua riqueza ser dissipada. No mesmo dia. Eu estou te falando algo assim que é inimaginável à nossa mente. É este homem que foi acusado por Satanás nas regiões celestiais, mas tem um detalhe: Deus apostou em Jó. Ele falou assim: vai lá e toca. Será que se o Senhor, cujos olhos estão postos sobre a terra, varrendo a terra, será que Ele pode passar lá na sua casa, pode passar lá no seu trabalho, pode passar na sua caminhada diária, na sua jornada diária, e dizer assim: aquele lá eu aposto nele, porque eu sei que ele me adora? E é isso que ele fez com Jó. Se não bastasse isso, depois de toda a derrota, perda dos filhos, a mulher que ninguém pode executar nenhum juízo contra ela, porque imagina só uma mãe que perde 10 filhos num dia só, amaldiçoa seu Deus e morre. Isso daí é um momento de tribulação dela. Mas imagine só os amigos de Jó chegando ali, Jó todo canceroso, purulento, fedendo, a boca dele fedia, as chagas fediam, e os amigos dele chegam ali, 7 dias, eles ficaram quietos. Era melhor que eles tivessem ido embora depois do 7º dia, porque eles começaram a executar uma acusação, puseram Jó no banco dos réus, e de tantos versículos vieram batendo no Jó: tem pecado, Jó, tem alguma coisa, Jó, fala a verdade, confessa, Jó, porque não é possível que uma pessoa como você possa experimentar isso. Acusado, até que ele perdeu a paciência e acusou a Deus daquilo que ele estava vivendo. Aí Deus vai chamar Jó no meio do redemoinho e fala assim: Jó, você deve saber todas as coisas mesmo. Você estava comigo no dia da criação. E foi mostrando detalhes da criação. A criação, ela glorifica o Senhor. Vide o Salmo 19, foi isso que Deus mostrou para Jó. A terra e tudo que nela contém pertence ao Senhor. Então Deus vai falar com ele: você não estava onde eu estava, e eu estou aqui para te dizer que existe um processo que você está vivendo, mas existe um propósito. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é justificado, Jesus Cristo já pagou o alto preço.
Quando nós falamos de justiça de Deus, especialmente no Novo Testamento, nós estamos falando da obra completa, perfeita e acabada que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E é esse Jesus que está conosco aqui. Ele que te justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, se Ele nos justifica, Ele também é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado. A carta de 1 João 2 fala: nosso advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos defende do acusador. Por isso você e eu somos mais que vencedores. Os meninos do louvor podem voltar comigo aqui, por favor, para a gente concluir adorando a Deus. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. E o restante eu vou deixar para a semana que vem, porque os demais versículos do capítulo 8 fazem parte do terceiro subtema, que é a semana que vem. Mas eu quero fechar com essa palavra aqui. Quem os condenará? Jesus Cristo já condenou todo o pecado na cruz do Calvário. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você que está nos assistindo agora ao vivo, daqui a pouco também vai estar liberada essa ministração no YouTube. Você já foi justificado por Cristo? Porque nós cantamos isso aqui. Já estou justificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo te justificou e Ele vive em você, você e eu somos muito mais do que vencedores e vencedoras em Cristo Jesus.